Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês, gente? Somos guerreiros de estarmos aqui até o final, não é verdade? Vamos fazer uma ginástica, vamos acordar um pouquinho para ver se a gente dá conta dessa reta final de grandes palestrantes. Até me sinto aqui, né, ainda pequena diante desses gigantes que falaram, que me antecederam. Então, eu sou Lília Nunes, uma alegria retornar a essa casa. Cumprimento, então, a deputada Cristiane Lopes, que preside essa mesa. E na pessoa da deputada Cristiane, cumprimento todos os parlamentares. Agradeço a deputada Cristo Nieto por essa iniciativa e pelo convite, por estar aqui nessa casa, na Casa do Povo. E quero, de maneira muito breve, dizer para vocês que... Alô, som? Pronto. Muito breve, vamos retornar. Então, de maneira muito breve, eu vou traçar essa apresentação em dois momentos. O primeiro momento, eu pretendo demonstrar que essa DPF 442, ela é um cavalo de Troia, ela é uma fraude. E no segundo momento, eu vou fazer uma abordagem da análise da discussão do aborto nessa DPF 442, à luz dos direitos humanos. Bom, então, eu pediria a gentileza de passar, então, os slides. Inicialmente, eu trago aqui o pedido da DPF 442, né? A verdade sobre ela é que ela é, de fato, um grande cavalo de Troia. Ela é uma fraude. O que se pretende nessa DPF não é a legalização do aborto até a 12ª semana. O que se pretende nessa DPF é declarar que o bloco de artigos que criminaliza o aborto no Código Penal, que esses artigos são inconstitucionais. E uma vez que no julgamento dessa DPF, o Supremo Tribunal Federal venha reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos que disciplinam a criminalização do aborto no Código Penal, digo para vocês, ele será utilizado em argumentos futuros para dizer que o aborto não é crime em qualquer outra fase da vida intrauterina. Além disso, vou dizer o seguinte: o que se pretende nessa DPF não é só a revogação do Código Penal, declarando a sua inconstitucionalidade. O que se pretende nessa DPF é que o Supremo declare que existe uma graduação do direito à vida, uma graduação da dignidade da pessoa. Se requer o reconhecimento jurídico dessa graduação. Reconhecimento esse que hoje não existe no nosso ordenamento jurídico, como bem falado. Ou seja, uma vez que exista o reconhecimento por uma decisão da Suprema Corte que a dignidade pode ser gradualizada, que ela pode ser graduada, que a vida é um direito que pode ser graduado quando o ordenamento jurídico e os tratados internacionais de direitos humanos não fazem, esse precedente abre a oportunidade de dizer que em qualquer outra fase da vida humana, se é possível fazer com que esse direito seja relativizado. Inclusive após o nascimento. Ou seja, se após o nascimento, né, uma criança com um dia de vida, se o direito dela se reconhece essa graduação, eu posso depois atestar e afirmar que eu posso matar uma criança com um dia de nascida, porque essa criança é menos digna do que a criança nascida depois de 3 dias. Eu posso afirmar, contemplando ainda essa discussão, que se existe uma graduação na vida, a criança de 7 anos é menos digna, ela tem menos direito à vida do que a criança de 8 anos. E assim, nós passamos a ter um precedente jurídico para a fundamentação, né, de todas as outras aberrações por meio de outras decisões judiciais. Ou seja, na medida em que esse pedido venha a ser acolhido e que passe a haver um precedente que entenda que o Código Penal ele é inconstitucional quando disciplina o aborto, qualquer outra fase da vida intrauterina poderá então ser relativizada por meio da propositura de ações posteriores. Aí eu peço a gentileza de passar. Pode passar, por favor. Volta um pouquinho. Isso. E aqui está o ponto nevrálgico do problema dessa DPF que o doutor Rodrigo Pedroso bem trouxe à baila.
O que que se tem no corpo dessa DPF? E identifica ainda que nas decisões desta Suprema Corte, na ADI 3510, na ADPF 54, no HC 124306, premissas pacificadas para o enfrentamento da questão do aborto, incluindo a inadequação do Estatuto da Pessoa ao embrião e o critério do nascimento como marco para a imputação de direitos fundamentais. Olha só o que diz, ó. Estes precedentes que já existem, eles passam a ser o resultado de um processo cumulativo, consistente e coerente de atuação responsável dessa Corte. Eu diria de uma atuação irresponsável do Supremo Tribunal Federal. Irresponsável por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal atuou como legislador positivo em todas as ações de controle concentrado, em todas elas. E o perigo maior, todas as fundamentações das decisões aqui presentes estão servindo de argumentação e fundamentação para hoje se propor a ADPF 442, com a maquiagem de que se quer legalizar aborto até 12ª semana. Não, o que se pede aqui é a relativização do direito à vida de maneira irrestrita, erigindo o direito e o interesse da mulher como o absoluto frente ao interesse e ao direito à vida do nascituro. E esse processo cumulativo hoje, se uma vez se compreender, se esses fundamentos forem acolhidos, nós teremos então a relativização do direito à vida, que irá fundamentar outras decisões judiciais, como vem acontecendo de maneira gradativa. Ou seja, esse processo político de criar legislações por meio do Supremo Tribunal, que vão relativizando o direito à vida, ele não terá fim. Uma vez que se abriu precedente na ADI 3510, uma vez que se abre precedente na ADPF 54, nesse habeas corpus, e agora, abrindo esse precedente na ADPF 442, o que se tem hoje é a relativização indefinida do direito de viver e a absolutização de uma liberdade equivocada, de uma grande libertinagem. Pode passar, por gentileza. Então, como eu disse, o que se pretende é a revogação dos artigos do Código Civil. Neste ato, eles compreendem que o Código Penal é um violador de direitos fundamentais. Ou seja, a criminalização do aborto é a consequente imposição da gravidez compulsória. Senhores, isso daqui que eu trago nessa apresentação é a descrição exata de trechos da ADPF 442. Como eu posso dizer que o Código Penal, ele é um ato que viola e que impõe uma gravidez à mulher? Será que o legislador obrigou essa mulher, entrou dentro da liberdade dela para que ela tivesse, realizasse o ato sexual e desse ato decorresse uma gravidez? Olha como o jogo de palavras ele é utilizado. Não existe uma obrigação. O Código Penal não obriga ninguém a conduzir uma gravidez compulsória. Uma vez que essa mulher se decide livremente, ou o homem se decide livremente pelo ato sexual, e que dessa relação natural pode advir uma criança, pode vir um fruto, se tem a responsabilidade acerca desse ato. Nós temos como consequência uma gravidez que não foi obrigada e imposta por ninguém, mas uma decisão livre e deliberada daquele casal de realizar o ato sexual. Então, não podemos dizer que o Código Penal está infringindo ou sendo um ato violador dos direitos da mulher. Ao contrário, a mulher que se decide livremente por realizar o ato não se previne ou não conduz o planejamento da maneira adequada que deve ser, ela é responsável pela vida de um outro ser humano, cujo direito, cuja a sua presença, ele é totalmente dissociada da mãe, estão vinculadas por um vínculo claro ali do período gestacional, mas é um indivíduo único, irrepetível, com DNA próprio, que nunca houve nem nunca haverá igual. Nós podemos, inclusive, dizer o seguinte: o ser humano, ele pode ser, o nascituro, ele pode ser impotência. Um idoso, ele pode ser impotência, Uma criança, impotência adulto, mas ele é uma pessoa, ele é um ser humano em ato.
E o direito dessa mulher, ela vai terminar quando começa o direito do nascituro. Ali nós temos um outro sujeito de direitos. O que o Código Penal faz não é obrigar a mulher a engravidar. Ao contrário, o Código Penal obriga mulheres e homens, de maneira responsável, a ter uma vida sexual responsável e assumir a responsabilidade decorrente dos seus atos, inclusive valorizando a dignidade dessas duas pessoas e da criança que pode vir a ser gerada. Então aqui nós vemos, né, toda uma mudança semântica para afirmar que o Código Penal é um violador, quando na verdade o Código Penal é o garantidor do principal e primeiro de todos os direitos, o direito de viver. Pode passar, por favor. Então, toda a fundamentação ela é baseada na inconstitucionalidade da previsão do aborto no Código Penal, o que pode nos levar a essa legalização irrestrita até o 9º mês de gestação e levar, então, a propositura de outras ações, né, com esse objetivo, uma vez que a fundamentação seja acolhida pelo Supremo. Pode passar, por favor. Pode passar, por gentileza. E aqui, né, eu sei que já foi colocado essa questão da gradação da proteção dos sujeitos de direito, como prevalência do direito da gestante de decidir. Eu volto aqui a dizer, uma vez reconhecido, instituído isso como reconhecimento jurídico no voto, nós abrimos o precedente para qualquer outra atrocidade. E o voto da ministra Rosa Weber, né, na DPF 54, ele é reproduzido, para vocês perceberem como esse processo político de reprodução dos julgados anteriores embasam as ações futuras. Então, a DPF 54, esse voto é reproduzido e diz assim: não está em jogo o direito do feto, e sim o da gestante, de determinar suas próprias escolhas e seu próprio universo valorativo. É isso que se discute. Se se está discutindo o direito da gestante de determinar suas escolhas, essa escolha começa a partir do momento em que ela se decide ter o ato sexual. A escolha ela está até a esse presente momento. Uma vez que sabe-se que uma decorrência desse ato, por natureza, pode se gerar uma criança, não tem mais o que se escolher. A escolha foi feita preteritamente, foi feita anteriormente. Essa escolha ela deve ser realizada no momento anterior. Não temos como erigir um direito de escolha de matar um ser humano. E eu pergunto, existe o direito? Justifica o direito de matar? O Estado pode existir para tutelar o direito de eliminar pessoas? Não. O Estado, a figura do Estado passou a existir para trazer harmonia e a paz à sociedade, para estabelecer regras que conduzam a sociedade à vivência harmônica e pacífica. Como o Estado vai passar a ser o algoz e o próprio promotor da supressão da vida e da supressão da vida de um inocente? Como o direito que foi instituído como ciência para criar regras também e estabelecer a paz social, como que o direito vai ser instrumentalizado para implementar uma cultura de morte, uma cultura de insegurança? Nós vivemos hoje no Brasil uma cultura de morte e insegurança jurídica que tem sido capitaneada pelo protagonismo ditatorial do Supremo Tribunal Federal. Isso não pode mais avançar. Existe um gritos de inocentes nesse contexto dessas aprovações e dessas manifestações aberrantes do ministro, que diz que as escolhas estão acima do direito de viver. Nós estamos animalizando as relações humanas. É muito interessante que anteriormente, né, tem também uma citação do voto que diz o seguinte, né, também na DPF 442, um trecho que fala: nós estamos dizendo que as mulheres não têm capacidade ética de decidir sobre sua vida. Capacidade ética? Existe ética. A capacidade ética da mulher, realmente, se ela se decide abortar, ela está sendo destituída dessa capacidade, porque depende de todo um ato anterior e de decisões de escolha sobre um projeto de vida que implica na geração de uma futura criança. Então, se uma pessoa se decide a relacionar-se e quer fazer escolhas após a concepção de um ser humano, não há que se fazer, não se existe a escolha de eliminar um ser humano, de eliminar uma criança concebida. Não há que se falar de direito de escolha.
Pode passar, por gentileza. E se afirmamos, então, o direito absoluto da mulher escolher sua forma de vida, se ela que decide a forma que ela conduz a sua vida e seus projetos pessoais, nós relativizamos o direito do embrião e da pessoa a partir de critérios utilitaristas do tudo pode ser aprovado. Se a vida é reconhecida como um direito gradual, tudo pode ser aprovado. Por quê? Se é meu direito de escolha, eu concebo uma criança, essa criança nasce, eu começo a cuidar dessa criança. Mas se porventura essa criança é acometida de alguma anomalia, de alguma deficiência, meu projeto de escolha, é a minha forma de vida, essa criança, eu decido descartar essa criança porque ela não me é mais útil. Ela até nasceu, eu criei, mas agora veio uma doença. Ou seja, por qualquer outro critério utilitarista, você poderá descartar o ser humano. A pessoa idosa, se essa pessoa não me é mais útil, se existe uma decisão do Supremo que reconhece a gradualidade da dignidade do direito à vida como algo posto no sistema jurídico, uma pessoa, um idoso, que por alguma situação esteja aí, acometido de alguma doença, seria justificável, em razão do projeto de vida ou das escolhas de seus familiares, eliminar a vida desse idoso. Vocês percebem que esse precedente abre a gradualidade, abre a introdução dessa fundamentação como argumento para qualquer outra atrocidade contra a pessoa humana? É essa a proposta. E uma vez que essa DPF passe e haja uma fundamentação que ateste o direito de escolha como um direito absoluto, que torna inconstitucional o Código Penal, o direito de escolha pode ser utilizado por qualquer um que esteja no poder. E nós estaremos implementando a ditadura dos mais fortes sobre os mais fracos. Nós estaremos invertendo o sistema jurídico, que está a serviço do mais vulnerável, do mais inocente, do mais... Daquele que não tem voz e não tem vez, que são as pessoas com deficiência, que são as pessoas idosas, que são os nascituros, que é a criança nascida ou adolescente, ou seja, todas essas pessoas terão consideradas a sua vida e a sua dignidade graduada a partir de critérios de escolha. E quem estará fazendo essa escolha? A quem caberá essa escolha? Hoje, o Supremo Tribunal Federal está querendo erigir o direito de escolha como um direito supremo. Eles que falam tanto da relativização dos direitos. Mas se essa fundamentação se passar da forma que está na DPF 442, nós estaremos implementando no sistema jurídico precedentes para uma ditadura dos mais fortes sobre os mais fracos. Pode passar, por gentileza. Então, a gente tem uma linha cronológica do aborto que é considerado crime para elegi-lo como um direito. É possível possível o direito estar a serviço do mal? Não. O direito, ele só pode estar a serviço do que é bem, do que é bom. As relações humanas podem ser destituídas de racionalidade, ou seja, eu vou me relacionar sem auferir, sem assumir as consequências desse ato. E se por acaso eu engravidar, não tem problema, eu mato. Ou seja, a gente passa a considerar as relações humanas não uma relação do dom de si e da gratuidade, mas de uma animalização destituída de qualquer racionalidade. Porque se eu posso relacionar-me, conceber uma criança e depois fazer o aborto, eu estou dizendo que essas relações humanas, destituídas de razão, se tornaram relações animalescas. Relações em que não se tem a consciência. E, infelizmente, senhores, na Inglaterra, as adolescentes que nasceram sob a égide da legislação permissiva do aborto, hoje elas usam o aborto como método contraceptivo. Engravida, aborta. Engravida porque eu posso? Dessa vez eu fui aqui, conheci esse rapaz, me interessei, veio a gestação, mas o aborto é liberado. Engravida e aborta. Não se existe uma preparação, uma conscientização acerca das mulheres, acerca das meninas, acerca dos homens e dos meninos, de um projeto de vida e do valor da sexualidade, da afetividade humana. Existe uma banalização da pessoa que destrói o seu interior e que, destruindo o seu interior e suas perspectivas de vida, destrói também a vida daqueles que podem vir a ser gerados a partir de suas decisões equivocadas e irresponsáveis. É isso, quer-se instituir um estado de barbárie e de animalização das relações humanas a partir, primeiramente, das relações sexuais.
Então, se a gravidez ocorrer, a solução é a instituição do direito de matar, né? E aí eu posso também, né, afirmar o direito ao infanticídio e direito a eliminar a criança com deficiência, como já foi falado. Pode passar, por favor. Os direitos fundamentais da criança só começam após o nascimento? É uma outra problemática. No âmbito dessa DPF, existem vários trechos, inclusive referências aos julgamentos anteriores que eu já apresentei e que o doutor Rodrigo bem falou de um processo político, querendo instituir, né, por meio de decisão judicial, que os direitos fundamentais do nascituro só começam após o nascimento. Se essa fundamentação que já existe na DPF, fazendo referência a todos os julgados anteriores, se ela se sobrepor nessa DPF 442, nós estaremos legitimando o assassinato de crianças nascidas e de crianças por nascer. Essa afirmação trazida aqui, ela é uma mentira, ela é uma fraude, ela é um cavalo de Troia. Essa afirmação da DPF 442, ela é um cavalo de Troia, que se uma vez acolhida nessa DPF, pode gerar consequências desastrosas. E eu digo que ela é um cavalo de Troia, por quê? Porque isso é uma falácia, isso é uma mentira. E eu vou mostrar isso para vocês, não à luz do nosso ordenamento jurídico, mas a partir dos tratados internacionais de direitos humanos, de maneira muito breve, porque eu acredito que o meu tempo esteja acabando. Pode passar, por favor. Vamos falar do aborto a partir dessa perspectiva dos direitos humanos. Pode passar, por favor. Lília, existe um direito internacional à legalização do aborto? Não, tem 3 minutos. Não existe, inclusive, nenhum tribunal internacional jamais declarou a existência de um direito global ao aborto. Ao contrário, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já teve uma decisão, inclusive, arguindo que o artigo 8º da Convenção Europeia sobre os Direitos, quando disciplina o direito à privacidade e à autonomia, não pode ser interpretado como um direito ao aborto. Por quê? Porque existe um justo equilíbrio e o respeito às vidas privadas deve ser invocada também em respeito aos direitos do nascituro. Isso é uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Nesse sentido, pode passar, por favor. E aqui, eu queria dizer para vocês que os direitos humanos, embora estejam aqui, né, trazidos em alguns documentos internacionais, os direitos humanos não são constituídos, não são criados, não podem ser instituídos pelo legislador, nem mesmo pelo Estado. Só cabe à comunidade internacional, só cabe aos Estados, né, só cabe ao direito reconhecer esses direitos humanos, porque eles são inerentes à pessoa, inatos ao homem. E isso que eu vou demonstrar agora para vocês. Pode passar, por gentileza. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu preâmbulo, diz, né, que o reconhecimento da dignidade ela é inerente a todos os membros da família humana. E todos os seus direitos são iguais e inalienáveis. A declaração não está constituindo, nem instituindo, nem criando a dignidade. Ela reconhece que todos os seres humanos são dignos em si. E reconhecendo, ela também atesta que seus direitos são inalienáveis. Pode passar, por favor. Nós trazemos também aqui a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Essa declaração, ela aqui sepulta qualquer discussão, sepulta qualquer possível dúvida, ela sepulta a DPF 442 quando quer instituir o aborto pós-nascimento. É um tratado internacional de direitos humanos que inaugura o seu preâmbulo dizendo o seguinte: a criança, em virtude da sua falta de maturidade física e mental, ela necessita de cuidados especiais, né, e de proteção. Inclusive proteção legal. Em que momento? Tanto antes quanto após o seu nascimento. Senhores, essa convenção está dizendo que essa proteção legal e essa proteção especial, ela é destinada à criança antes do seu nascimento. Quem é a criança antes do nascimento? É o nascituro. É a criança por nascer. Ou seja, todo tratamento legislativo na esfera internacional, nos direitos, na comunidade internacional, erige a criança com especial proteção legal e primazia nos seus direitos. Ou seja, qualquer outro suposto direito da mulher invocado cai por terra
diante desse tratado internacional. E é a partir desse reconhecimento do nascituro como criança, porque elas chamam, né, de aglomerado de células, elas chamam de tantas outras coisas. É a partir desse reconhecimento que do nascituro como criança por nascer, que todo o arcabouço jurídico dos tratados internacionais que são destinados à criança, também o são destinados ao nascituro. A criança e o nascituro são equiparados. A diferença é o fato de a criança ser nascida e o nascituro ser criança por nascer. Pode passar, por gentileza. Um minuto. Aqui, a Convenção dos Direitos da Criança ela vai reproduzir esse mesmo conceito do nascituro como um destinatário de direitos, porque criança por nascer. E aqui vem a Convenção Americana dos Direitos Humanos, também colocada aqui pelo Padre Lodge e pelo Rodrigo Pedroso. E eu fiz questão de trazer para vocês lerem a redação do artigo 1º, quando diz, olha, que para efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. E o artigo 3º vai complementar, toda pessoa tem direito a reconhecimento de sua personalidade jurídica. O nascituro é ser humano. E segundo essa convenção, esse tratado internacional que tem caráter supralegal, o nascituro, ele possui personalidade jurídica. Por isso que o nosso Código Civil deve ser revisado, indo ao encontro do projeto proposto pela deputada Cristianeto. E, como pessoa, o nascituro também tem o seu direito à vida resguardado desde a concepção. Pode passar, por favor. E, por fim, eu traria aqui os documentos internacionais do CEDAW, a Conferência de Cairo, a Conferência de Pequim. Eu trouxe aqui esses textos expressos para mostrar para vocês que tanto em Cairo, quanto em Pequim, quanto no documento referente a CEDAW, não existe menção expressa ao aborto como direito, mas ao contrário. Essas conferências devem ser interpretadas da maneira adequada. Essas conferências tratam do direito livre, né, de decidir quando ter seus filhos. Então, não existe na esfera internacional o dito direito humano à realização do aborto. E aqui eu iria trazer para vocês esses trechos para mostrar qual é a disciplina dos ditos direitos sexuais e reprodutivos, que, de fato, são direitos que estão sendo instrumentalizados. Essas conferências podem levar a equívocos e são conferências utilizadas por uma manipulação de linguagem para afirmar, né, uma outra falácia, uma outra fraude, que existe um dito direito da mulher realizar o aborto no âmbito internacional, quando isso não existe e quando não existe qualquer previsão nesse sentido, seja nos tratados internacionais, seja no ordenamento jurídico brasileiro. E, por fim, eu queria terminar com uma frase de Madre Teresa que eu acho muito singular para quem se diz defensor dos direitos humanos. Nós não podemos, né, pedir aos homens que não se matem uns aos outros em guerra. Nós não podemos pedir uns aos outros que parem de brigar, né, que parem de praticar a violência, se nós passamos a instituir o assassinato, a morte dos filhos pelas suas próprias mães nos seus ventres. Muito obrigada.